E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre e esse canal chama-se Clube da Leitura. Aqui nesse canal, pessoal, nosso tema é livros e HQs. Né? A gente se diverte com né? Mata a saudade, aí estou me referindo a HQs, vê as novidades também e com os livros a gente aprende. Pessoal, hoje eu quero falar sobre esse livro que eu li e achei fantástico, que é Transformando Suor em Ouro, Bernardino. Aqui. Pessoal, livro escrito pela editora Sextante no ano de 2007. O Bernardinho, pessoal, super, hiper vencedor, merecidamente. Eu sempre via a seleção, eu assistia jogos da seleção brasileira de vôlei e via ele ali, isso tanto na seleção feminina quanto na seleção masculina, que ele treinou, né? Treinou a feminina, hoje ele treina a masculina. E eu vi ele ali na beira, pessoal, da quadra, a maneira como ele se comportava ali, ele jogava junto, né, com os seus atletas, e parecia que ele estava lá da quadra, ali jogando, né, e não era mais, não como técnico, mas como jogador. Mas eu via você via a paixão, né, pessoal, você via ali tanto a motivação que ele tinha, né, a busca incansável pelo sucesso, e no livro, pessoal, ele relata tudo isso. Ele coloca aqui os ingredientes, né, que fizeram dele uma pessoa vitoriosa merecidamente. Sobre a paixão, ele fala que a primeira lição que ele aprendeu com o seu primeiro técnico, lá quando era jovem, nos anos 80, é não fazer nada que não tenha paixão. Né? Foi a primeira lição que ele aprendeu logo de cara, né, quando estava iniciando no vôlei. Ele, pessoal, cita que ele leu e lê várias biografias de homens e mulheres de sucesso, fala que também admira Winston Churchill, né, que foi o primeiro-ministro inglês no período lá da Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra sozinha, né, no primeiro momento, estava contra o eixo do mal, né, nazista, enfim. E ele cita outras biografias também, como a de Michael Jordan. Então, ou seja, eu fico feliz, pessoal, que aquilo que eu sempre digo, né, a gente deve se espelhar em homens e mulheres que fizeram e fazem sucesso. Se esse sucesso, pessoal, ele está revestido de honestidade, ética, caráter, a gente deve, claro, se espelhar sempre, isso é muito importante, principalmente os mais jovens, né? E o Bernardinho, pessoal, ele, como eu disse, ele sempre serviu de inspiração, né? Eu vi ali aquela obsessão dele pela vitória, e lendo um livro dele, pessoal, dá para se perceber nitidamente por que ele chegou nesse patamar, que ele chegou de vencedor, e como eu disse, merecidamente. E ele coloca no livro aqui, pessoal, vários componentes, como eu disse, né? Relação da paixão, né? Que ele cita que é fundamental, transformar, né? Sabe como você pega um momento de frustração e você assim, poxa, eu vou viver esse momento de frustração, mas ele vai servir como motivação para que amanhã eu faça melhor e consiga mostrar para aquelas pessoas que acharam que eu não conseguiria, que eu vou conseguir sim. Ele fala sobre experiências desse tipo no seu livro, fala, pessoal, sobre o comodismo, né, do perigo, né, de você chegar, às vezes, ao ápice, ao topo, como ele chegou e não se conformar. Há uma história muito interessante que eu achei assim, que ilustra bem essa questão do medo que ele tinha do conformismo dos seus atletas, né, de passar isso para os seus comandados. Em um episódio onde ele havia ganhado a Liga Mundial com a seleção, todo mundo se imaginou, bom, nós ganhamos hoje no domingo a competição, essa semana ele vai dar pelo menos 2, 3 dias de folga, né, pra gente ficar com a família, até, enfim. Só que aquele ano era um ano de Olimpíada. No domingo ele ganhou o campeonato, na segunda ele já marcou treino e cedo, né? E ele diz, claro, houve insatisfação, reclamações, havia até incompreensão, mas depois, mais para frente, eles compreenderam. Ele chegou a ganhar, né, o ouro com a seleção masculina também, com a feminina ele ganhou o bronze em Atlanta. Salvo engano, eu até assisti o último jogo lá contra a Rússia. O Brasil, infelizmente, foi eliminado por Cuba na semifinal, mas venceu as russas no tie-break, na disputa do terceiro e quarto lugar. Depois ele viria comandar a seleção masculina e ganharia o ouro, né, com a própria seleção masculina. Então ele fala sobre essa questão de não se conformar, de não se acomodar, de buscar sempre o melhor. Uma frase que ele cita aqui, uma das leituras que ele fez, é suar no treino para não sangrar no trabalho. E foi quando muitas pessoas buscam a vitória durante a guerra, é melhor se preparar. Ele exalta muito, pessoal, ressalta muito a questão do preparo. Ele fala, ele, inclusive, em uma das situações, ele falou que na Vila Olímpica, lá um pouco antes de começar os Jogos Olímpicos, ele estava do lado de um fisiculturista e que ia participar de uma modalidade também naqueles Jogos Olímpicos. E o fisiculturista falou assim para o repórter, né, sendo entrevistado, ele falou assim, como que você se prepara? Né? Aí o fisiculturista falou, né, me prepara assim e tal.
Aí ao lado do Bernardinho ele falou, mas eu aprendi com esse homem aqui, com o Bernardinho. Tão importante quanto vencer é se preparar. Então ele exalta muito essa questão do preparo. Isso para você, jovem, também é muito importante se preparar, que o mercado de trabalho, pessoal, é uma guerra, né? Uma guerra assim, né? Claro, digo assim, uma competição. É um ambiente onde o mais forte fica, o mais preparado fica. Então, se você lê esse livro dele, Transformando Suor em Ouro, você vai ver a exaltação que ele dá para o preparo. Não basta ter apenas talento, talento é importante, mas tem que vir acompanhado com dedicação e disciplina, que, como ele cita aqui no livro, né, é a ponte para as suas realizações. A frustração, pessoal, tem um episódio que ele cita aqui do livro que ele leu do Michael Jordan. Essa história eu não conhecia. O Michael Jordan, ele foi, né, um ícone lá do Chicago Bulls, a camisa 23 dele, tá 23 ou a 12, agora não me lembro, pessoal. Se vocês lembrarem, coloquem nos comentários, fiquem à vontade. Foi até aposentado no Chicago Bulls, no caso, devido à atuação do Michael Jordan, um baita jogador. Eu me lembro que na Olimpíada de 92, eu tive o privilégio de ver o Dream Team americano lá da seleção de basquete americana, onde numa mesma equipe reuniu Michael Jordan e Magic Johnson. Então, ou seja, eu tive o privilégio de ver esses dois jogarem juntos, pessoal, em Jogos Olímpicos. E ele cita aqui, pessoal, o Bernardinho, de uma leitura que ele fez do livro do Michael Jordan, e que ele, Jordan, foi fazer um teste e foi aprovado. Foi para casa muito frustrado, muito ali triste, não poderia ser diferente. Porém, o que ele fez? Ele se trancou no quarto, né, e ficou pensando naquele momento. E a mãe dele perguntou, né, ao jovem Jordan, na ocasião, se ele não ia sair daquela situação. Ele já estava uma hora ali pensando, meditando. Ele responde assim para a mãe dele: não, eu quero ficar aqui curtindo, entre aspas, né, esse momento de frustração. E a mãe dele fala assim: mas por que, meu filho? Porque eu quero transformar isso em ponte para motivação, para que amanhã, quando eu voltar a treinar novamente, eu venha passar no teste e ser o melhor. E eu me lembrar desse momento como um momento inspirador. Então, são essas e outras histórias que ele conta também no livro sobre momentos inspiradores de superação, transformando frustração em motivação. Uma outra parte, pessoal, que eu gostei muito também, onde ele cita de um momento que ele, Bernardinho, teve um momento de frustração também, ao ser cortado da seleção com 18 anos, e o pai dele falava assim: aquilo vai passar. E mais para frente, ele, numa leitura, uma das várias leituras que ele, Bernardinho, fez, ele cita de um episódio de um sábio chinês que aconselhou o imperador naquela ocasião, com um livro de 2 páginas apenas, e falou assim: imperador, no momento de turbulência do seu reino, leia a primeira página. E no momento de prosperidade, tudo estiver bem, leia somente a segunda página. O livro só tinha 2 páginas. Veio o momento turbulento, veio o momento ali de um pouco mais assim, de que exigia, né, medidas mais drásticas, enfim. O que o imperador fez? Se lembrou do conselho do sábio. Leu a primeira página que dizia assim: não se preocupe, trabalhe duro e isso vai passar. Passou um momento, veio os anos prósperos. E ele se lembrou do conselho do sábio também. Pegou o mesmo livro, que era para ler a segunda página nos momentos de abundância. E estava escrito assim na segunda página: isso também vai passar. Então, pessoal, o Bernardinho, ele exalta muito essa questão do comodismo, né? Que o sucesso é muito bom, deve se preparar e se trabalhar para ele. Mas ele pode incutir algumas armadilhas, como o comodismo, por exemplo. Então, ele sempre se preocupou em passar para os atletas dele, para os atletas a qual ele comandava, que o comodismo, pode ser uma armadilha, né? Pode ser algo assim que lhe dê um certo relaxo, e isso ele prezava muito para deixar isso bem claro aos seus atletas. Ele, Bernardinho, pessoal, vocês podem pesquisar depois, ele fez muitas palestras em empresas, e ele cita, né, aqui na biografia dele, no livro que ele escreveu, que talvez não é nem também um fator motivacional. Afinal de contas, né, o vôlei é um esporte que exige trabalho em equipe. Então ele atribui esses convites de empresas para falar sobre trabalho em equipe pelo vôlei exigir, né, o trabalho em equipe. Ele inclui isso, né, a motivação, mas ele ressalta que principalmente, ele fala, quando ele era convidado para ir para uma empresa, falar sobre uma palestra, fazer uma palestra sobre motivação, trabalho em equipe, ele dizia, Bernardinho, é porque algum sinal de alerta já foi aceso naquela empresa. Como ele, pessoal, Bernardinho, ele é um ferrenho combatedor do comodismo, né? Ele falava, como eu já disse em outros vídeos para vocês, que o mundo é dos inconformados. Ele é um deles, uma pessoa que não se conformava com a situação, buscava melhorar sempre mais, uma obsessão, como ele mesmo diz.
suar no treino e muito para não sangrar no campo de batalha, né? Que no caso ali era as partidas, as disputas que ele viria pela frente. Então ele dizia que o fato de estar sempre em empresas dando motivo, fazendo palestras, é para manter aquelas empresas no níveis, ou em níveis, né, de produção altíssimos, que a motivação ali devia estar sempre constante, buscar sempre o melhor. Ah, atingimos a meta, tá bom, o que a gente faz agora? Dobramos a meta, né? Ou seja, buscar sempre melhorar, fazer um exercício mental, de se preparar sempre para atingir o primeiro lugar. Ele fala, pessoal, que apesar de ser primeiro lugar nas competições que ele disputava, né, como ele foi ouro olímpico, ganhou a Copa do Mundo de vôlei, enfim, mas ele falou que ele se preparava, quando acabava o treino, ele falou que quando acabava aquela competição, ele diz isso no seu livro, ele sentia como se fosse o segundo. Lógico, ele comemorava a vitória, mas quando ele fala assim para os seus atletas, olha, nós ganhamos, vocês estão de parabéns, foi um trabalho maravilhoso, enfim, mas agora amanhã a gente vai começar o treino como se nós tivéssemos sido segundo nessa competição. Sem desmerecer, é claro. Mas você vê, pessoal, a obsessão que ele tinha pela vitória, né? O perfeccionismo, enfim. Então, pessoal, é uma leitura que eu achei muito interessante. É uma leitura que certamente eu vou voltar a fazer novamente, né? E eu classificaria nesses 3 pilares, né? Ter paixão naquilo que faz, não se conformar, né? O mundo, como eu já disse em outros vídeos, e ele cita também, o mundo é dos inconformados. Se preparar bem no treino, suar no treino para não sangrar no campo de batalha, né? E alcançar o topo, pessoal, atingir a meta, como disse agora há pouco, buscar outras metas, né? Se manter no topo. Atingir o topo é difícil, como diz muitos, né? Mas se manter no topo é mais difícil ainda. Então está aqui, pessoal, tá? Bernardinho transformando o suor em ouro. Se vocês encontrarem aí, pessoal, é um livro, como eu disse, é motivacional, é inspirador, né? Como eu disse para vocês, quando eu via lá os jogos da Seleção Brasileira de Vôlei, eu vi o comportamento e falei assim, olha, esse homem é um obcecado. Já dá para perceber, pessoal, que ele tinha aquela obsessão pela vitória, e depois que li o livro dele, esse livro aqui que eu estou em mãos, eu entendi por que ele chegou nesse patamar de sucesso, e merecidamente, com os ingredientes que ele dá aqui, né? É muito inspirador realmente. Então está aqui, pessoal, tá? Se vocês encontrarem, né, espero que vocês gostem como eu gostei também. Quem já leu, pessoal, coloquem no comentário, fique à vontade, tá? Pessoal, agradeço a vocês pela atenção até o momento. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça, pessoal, de dar aquela curtida. Se inscreve no canal, pessoal, porque a gente vai bater mais papo sobre outras leituras também. Como eu disse, os HQs também a gente vai falar um pouco mais ainda. Vamos matar saudades, vamos nos divertir e aprender, pessoal, com homens e mulheres, né, que tiveram trajetória de sucesso. Mais uma vez agradeço, pessoal, pela atenção e até mais.